Sejam bem-vindos ao nosso encontro. Hoje eu quero falar com vocês sobre por que engordamos e traçar algumas estratégias juntos aqui. O primeiro passo é entender, ter compreensão sobre o problema, né? Então, se a gente consegue entender como que foi esse processo de ganho de peso, a gente vai conseguir intervir de uma forma eficaz, né? Entendendo sempre que pequenas mudanças vão ter um impacto importante no médio e longo prazo. Assim como pequenas variações de peso que você tem ali mensalmente, isso pode impactar num ganho de peso num ano, né? Então, se você ganha 100 gramas por mês, no final do ano você pode ganhar 1 quilo, no final de 10 anos ganhar 10 quilos, né? O que muitas pessoas falam que esse ganho de peso, ele ocorreu numa escadinha. Outras pessoas relatam que ganharam muito peso na pandemia, porque ficaram mais ansiosos, com o humor mais deprimido. Então, o primeiro passo que eu quero falar com vocês hoje aqui é sobre essa compreensão, né? Então, tem 4 questões ali, 4 pontos que eu acho que vale a pena a gente detalhar para que cada um possa se reconhecer quais são esses fatores que mais se conectam com a própria história, para a gente depois traçar juntos algumas soluções, né? Então, etapa 1, essa compreensão, tá? Então, como que foi esse ganho de peso e entender se teve relação com a rotina no dia a dia mesmo, muito iFood, enfim, mais alimento processado, mais relacionado a questões sobre quantidade e qualidade, ou não, teve um ganho de peso mais relacionado a questões emocionais, ou também não, mais relacionados com aumento de ingestão, principalmente no final de semana, né, que é um comer muito social. Então, tem alguns fatores que eu acho que a gente vai precisar junto aqui entender, né, quais são esses grandes responsáveis ali pelo ganho de peso. E aí, falar um pouquinho sobre como mudar. E talvez seja a questão, uma das que tem uma importância aí grande, que é o como manter, né? Muitos pacientes chegam aqui com a seguinte questão: Anne, eu já fui a algumas nutricionistas, tenho ideia do que eu devo, o que eu não devo comer. Agora, o meu problema, minha maior dificuldade é na manutenção, tá? Então, eu quero traçar junto, né, trazer algumas ideias aqui para vocês, tanto sobre o processo primeiro, né, a primeira parte, sobre essa compreensão do problema, tá? Segunda parte, falar sobre o como mudar, sobre esse processo de mudança de hábitos. Lógico que não tem como eu esgotar o tema aqui, mas eu quero trazer alguns insights para vocês. E o terceiro ponto, que envolve, né, a questão da manutenção, tá? Tudo bem? Então, compartilha aqui, chama os amigos para a gente poder discutir esse ponto que eu considero relevante tanto para profissionais quanto para pessoas, né, do público em geral, que tem o objetivo de perda de peso, tá? Então, como eu disse, ponto 1 é a gente entender e reconhecer, né, como que foi esse ganho de peso, tá? Se é um ganho de peso que foi ao longo dos anos, é um ganho de peso em escadinha, ou teve um ganho de peso maior em um curto período de tempo. Então, esse é o item 1. Antes da gente pensar aqui no processo de mudança, tá? Então, a gente tem que reconhecer, ter a compreensão sobre o problema. Segundo ponto, né? Entender quais são os principais fatores, né, que podem ter contribuído para esse ganho de peso. Então, vamos lá. Em relação à quantidade e qualidade no dia a dia, né? Teve até, alguém me mandou um vídeo da Rita Lobo, que perguntaram assim para ela, eles perguntaram, né, Rita, como que você cozinha comidas tão gostosas todos os dias e não engorda, né? E aí ela trouxe, né, o que a gente já sabe, que ela falou, eu não consumo alimento processado, alimento ultraprocessado, né? Não só por uma questão de paladar, como uma questão também de tolerância
digestiva, né? Então, a minha questão aqui, o primeiro ponto a principal questão sua seria em relação à alimentação do dia a dia, né? Em relação à qualidade, em relação à quantidade, de cozinhar pouco, de ter frequência de iFood, ou de um comer, né, fora em restaurante, ou de comer muito alimento processado, ou ultraprocessado, alimento congelado. Então é uma questão ali de dia a dia, né? Porque para muitas pessoas não é, tá? Tem muitas pessoas que têm um bom padrão alimentar, né? Tem hábito de cozinhar, comem em casa, e o problema não tá na quantidade ou na qualidade da rotina alimentar, ali de segunda a quinta, por exemplo, tá? Então, se esse é o problema, acho que é bem importante ver o que pode ser feito no teu dia a dia para melhorar. É uma questão de iFood, de desinstalar app, é uma questão de baixar o consumo de alimento processado, né? O que pode ser feito em relação a esse ponto, né? Para muitas pessoas, né, o que eu tenho visto cada vez com mais frequência, quando eu mostro um desenho, deixa eu mostrar aqui para vocês, eu deixei aberto aqui porque eu acabo apresentando muito para os pacientes. Deixa eu só falar uma coisa antes. Falando de quantidade e qualidade, naquele guia, não sei se vocês já baixaram, no Cuide de Você, eu coloquei um desenhozinho de um prato, que é exatamente como eu costumo orientar aqui no consultório. Então, no dia a dia, na rotina ali, de segunda a quinta-feira, de segunda a sexta-feira, segue aquela distribuição dos alimentos no prato? Sim. Então, vou falar um pouquinho aqui do final de semana, o que acontece com muitas pessoas, e aí vamos ver se o pessoal que tá aqui se reconhece, né? Vocês já viram tem algumas pessoas que têm até uma ingestão calórica e fazem um exercício físico ali de segunda a quinta-feira, e daí na sexta, sábado, domingo, faz um superávit calórico, né? E aí chega no Nutri querendo uma dieta, muitas vezes para a segunda, o que eu posso fazer para comer menos, né? E o que a gente sabe é que, na verdade, que a gente vai precisar dar uma organizada nesse final de semana, tá? Porque comer cada vez menos aqui, de segunda a quinta, vai fazer, provavelmente, para muitas pessoas, até mais buscar uma recompensa alimentar maior no final de semana. Então, a solução não está em reduzir a tua semana, e sim a entender, olhar para esse teu final de semana e ver o que pode ser ajustado, tá? Então, esse seria o segunda situação, né? Então, a primeira eu falei da alimentação do dia a dia, e lá no guia tem um desenhozinho do prato. Quem não baixou, baixa para poder reconhecer. Cara, não, de segunda, na maior parte das minhas refeições eu sigo essa distribuição. Então, segundo ponto importante, olhar para esse final de semana, tá? Então, no final de semana, o que eu acho que vale a pena, né? A gente parar para, primeiro, reconhecer se existe um excesso. Segundo, não adianta você falar, Anne, então, no lugar de eu comer, eu não vou mais comer pizza, eu não vou mais, enfim, comer ou fast food. Ou o que você acha do um dia de lixo, um dia de excessos alimentares? E aí eu prefiro, quando a questão do paciente tá em relação ao final de semana, mais do que eu dizer o que a pessoa, como ela deve comer, eu pergunto o que a pessoa acha que consegue fazer, né? Então, se ela come a pizza inteira, quantas fatias ela acha que consegue comer, né? 2 fatias? Ou ela come 6, dá para passar para 4, dá para passar para 2. Então, eu prefiro do que sugerir, né, uma ingestão, não come nada, ou come metade do número de fatias, né? Então, eu acho que é bem interessante a gente abrir, né, para a pessoa poder dizer o que ela acha que pode fazer no final de semana, por exemplo, se o problema é um excesso de pizza, ou, enfim, de comida, ou de bebida alcoólica. Então, pergunta, né?
Porque muitas pessoas comem direitinho durante a semana e relatam isso no consultório e acaba, então se segura durante a semana, se controla durante a semana e aí no final de semana relaxa, né? Então a minha sugestão é que você possa reconhecer que o problema está no final de semana. Então talvez a gente tenha que olhar para esse final de semana e não restringir mais ainda durante a semana. Tudo bem? Então identifique esse comer muito social. E aí, pensando em sugestões aqui de um reconhecimento de um comer social, você fazer essa pessoa começar a ter um pouco mais de consciência nas refeições. Eu não estou dizendo aqui de comer com atenção plena e nada disso, não. É ter um pouco mais de consciência em relação às escolhas, né? Porque muito do nosso comportamento, como vocês já sabem disso, tem alguns podcasts que eu já gravei sobre isso, a gente, ainda mais, né, em relação à alimentação, a gente tem muitos comportamentos que são automáticos, né? Então a gente não pensa na hora de escolher determinado alimento, né? Então o que a gente vai precisar ensinar para essa pessoa que tem um comer, que tem um problema alimentar mais no final de semana, dele poder começar a ter um pouco mais de consciência no momento da refeição para poder fazer as escolhas alimentares, né? Porque muitas vezes, sem consciência, fica realmente escolhas alimentares muito automáticas. Tudo bem? Então esse é o segundo padrão de consumo. E lembrando sempre que a gente vai precisar intervir aonde está o problema, né? A gente vai precisar reconhecer quais são as barreiras, quais são as dificuldades. Então, por isso que não dá para ficar aqui levantando bandeira de dieta X, Y, Z para emagrecimento. A gente precisa reconhecer qual o tipo de perfil, né? Que se fala muito de fenótipo, né? Então, qual o tipo de perfil e os motivos que fizeram essa pessoa ganhar peso ou está fazendo essa pessoa ganhar peso. Então, esse é o segundo. Então, alimentação do dia a dia, ou seria mais em relação a final de semana, um comer muito desatento, ou um comer mais, tem muitas pessoas que têm esse comer no final de semana como meu único prazer é a comida, né? Então a gente vai precisar conversar um pouco mais sobre isso. E aí o terceiro perfil, né, que é aquele paciente, aquela pessoa que tem um comer um pouco mais ansioso, né? Então, que tem um comer mais urgente, eu preciso comer alguma coisa agora, né? Seja um comer ansioso de 5 da tarde, seja um comer ansioso de final de dia, depois que as crianças dormem, ou um comer ansioso no final de semana também. Existe, né, esse padrão. E aí, eu não concordo, assim, que tem na literatura, até o Bruno Halpen falou um pouco sobre isso. Tem que zerar doce, porque o doce dá vício. Eu não acredito em nada disso, né? A gente sabe que comida não vicia, apesar das pessoas em mídia social falarem sobre isso, a gente sabe que isso não é uma verdade. E aí, quando aquela pessoa tem um comer muito ansioso, eu tô de TPM, eu preciso comer doce, eu acho que vale a pena fazer essa mulher, enfim, entender se ela tem que comer doce ou se ela quer comer o doce, né? Então, se ela gosta de comer sobremesa, né? E ela reconhecer que, na verdade, ela quer comer, né? Porque não é o que eu tenho que comer, o que ela quer realmente fazer, né? E isso ajuda a pessoa a começar a reconhecer e mudar esse discurso, né? Se ela realmente quer comer, né? Porque ela não tem que fazer nada, né? Eu tenho que comer doce. Não, você quer comer realmente doce? Você gosta de comer sobremesa? Então vamos incluir uma sobremesa no teu cardápio, no teu dia a dia? Então você vê que tem uma mudança aí de discurso, né? E poder fazer essa pessoa, ela reconhecer, e aí eu falo muito isso aqui no consultório, um pouco do que ela tá sentindo, né? Então nós somos treinados a não observar o que a gente está sentindo e buscar a comida, né? A comida como forma de distração, a comida como forma de sedação, a comida como
enfim, na sedação a gente nem acessa o que tá sentindo, né? Eu preciso comer alguma coisa. Às vezes você tá cansado, às vezes você tá triste, às vezes você tá com algum sentimento de frustração, às vezes você tá com raiva, às vezes você tá... Enfim, né? Tem N motivos e a gente, acho que desde pequeno, nós não somos treinados a reconhecer o que a gente está sentindo. E aí, naquele comportamento automático, a gente busca comida, né? Então, junto, e aí nós aqui, né, reconhecer, mais uma vez, o problema está na quantidade / qualidade da alimentação de rotina, muito alimento processado, muito iFood, tem um. E tem dois, não, o problema é mais um comer muito social, né? Então, muito no final de semana, então eu me desorganizo por completo no final de semana por questões sociais. Seria a segunda situação. Terceira situação eu tenho um comer muito ansioso, ou um comer de TPM, ou um comer comer para sedar, um comer para distrair. E daí é super importante que a gente trabalhe, e o Nutri dentro do consultório, cada um, né, por si, tentar de alguma forma espaçar, né, aquele, eu preciso comer alguma coisa agora, do tipo, eu posso comer, se eu quiser eu vou comer, mas antes tentar identificar o que tá sentindo, né? Eu tô chateada, eu tô triste, tô com sono, tô com raiva, por que eu tô querendo comer, né? Porque muitas vezes a pessoa fala, eu preciso comer um doce, sei lá, 1 hora depois que eu almoço. Tá, isso pode ser um comportamento, um hábito ali, virou um hábito, e a gente vai precisar, eu já vou falar sobre mudança de hábito, a gente vai precisar modificar esse hábito, mas entender que muitas vezes pode ter um hábito também, mas é um não reconhecimento do que a gente está sentindo, né? Então, né, as mães ensinam isso para as crianças, a criança chora, coloca no peito, a criança chora, a avó dá um doce, né? A gente é treinado, né, a lidar com as nossas emoções usando a comida, e a gente precisa urgentemente, né, reconhecer as nossas emoções, né? Reconhecer o que a gente está sentindo para poder lidar com esses sentimentos de maneira que você vai conseguir trabalhar, né? Se é a raiva, enfim, se é uma tristeza, se é uma solidão, enfim, é o que for. Então, eu acho que é bem importante o profissional poder ajudar, né, a pessoa a entender, primeiro, né, reconhecer essas emoções, segundo, permitir um pouco dessa mudança de mentalidade. Cara, você gosta de comer doce? Você quer comer o doce? Como que a gente vai organizar? Não é que você precisa comer, né? Então esse é um ponto. E outra questão que eu acho que é importante é como que tá o teu autocuidado, né? Do tipo, você tá cansado? Você se permitiu chegar em casa, tomar um banho, descansar, tomar um chá e dormir, né? Ou você tá ali, né, precisando ali no extremo e não tá observando o que o corpo tá precisando, e a gente, mais uma vez, sedando com comida, né? Então, tem muitas coisas legais. Esse é um livro que eu queria enfim, é um livro enorme. Quem sugeriu foi a Luísa Galas, que deu aula, né, dentro da escola, que é A Mente Vencendo o Humor. E como que é bem importante a gente estar trabalhando e entender que muitas vezes mudando o nosso pensamento, a gente consegue mudar um pouco essas emoções, né? E com isso ter desfechos diferentes no nosso dia a dia, tá? Então esse é o terceiro ponto. Quarto ponto importante que obviamente gera ganho de peso, gerou muito ganho de peso, vem gerando muito ganho de peso, que é o home office, tá? Então as pessoas, hoje eu atendi um engenheiro mecânico, que ele visitava várias empresas, então ele às vezes mandava quilômetros dentro da empresa, e hoje trabalha de casa, né? Então como que tá essa questão do movimento, tá? O home office ele veio várias coisas muito legais, enfim, aumenta a produtividade para algumas pessoas, mas baixou muito o movimento, desorganizou a rotina de muitas pessoas, porque acaba que a pessoa mal acorda e já está sentada trabalhando. Então, eu pediria aí dentro, né, da identificação dos motivos desse ganho de peso,
entender como que estão os rituais ou as rotinas em relação a tempo, né, de movimento e também a sono, tá? Então, caracterizando, reconhecendo, né, quais são os principais pontos, compreendendo, a gente consegue olhar aí para potenciais barreiras, né, que a gente vai trabalhar, né, qual é a barreira, qual é a dificuldade em relação a algo, em relação ao final de semana, enfim, né, e saber se essa pessoa está pronta para mudar, né, e qual hábito que ela vai estar pronta para mudar. Ela tá pronta para falar sobre o final de semana dela? Ela tá pronta pra gente trabalhar essa questão das ansiedades, das emoções? Ela tá pronta para ajustar a rotina de exercício, a rotina de sono? Então, essa semana, né, vai começar agora quinta-feira o Congresso de Medicina do Estilo de Vida, o Congresso Brasileiro, vai ser aqui no Rio, e dentro da proposta ali de mudança de hábitos da medicina do estilo, né, que a gente discute muito isso dentro da MEV, não dá pra gente mudar todos os hábitos. Agora vamos mudar, preciso mudar de vida, né? A gente sempre sugere entender qual o hábito que a pessoa tá mais pronta para mudar e começar com um pequeno hábito, um dos hábitos. É alimentação, é exercício, é rotina do sono, porque senão a gente cria, né, uma expectativa de mudanças e sim, a gente sabe que as mudanças são seguidas de lapsos, de recaídas e pode gerar uma frustração muito maior. Então, normalmente a gente sugere essa intervenção em etapas e, de preferência, naquele hábito que o paciente, que a pessoa está mais pronta para mudar, tá? Então, vamos lá. Vamos falar um pouco sobre como mudar? Lógico que você vai precisar entender qual o hábito, primeiro hábito que você vai precisar mudar, mas tem uma estratégia que eu gosto muito, que eu não sei se vocês já ouviram falar, que é no acoplamento de hábitos. Já ouviram falar? Sim? Não? Então, vai lá. Quero começar a fazer exercício, mas eu tenho dificuldade para academia, eu gosto de ficar, sei lá, deitada no sofá escutando podcast. Então, o acoplamento de hábitos eu só vou escutar podcast fazendo esteira na academia. Ou, eu adoro tomar um vinho enquanto eu peço iFood, abro uma garrafa de vinho. Enfim, você tem um hábito instalado. Você pode, num processo de mudança de hábitos, acoplar. Você vai beber o vinho, a taça de vinho, em todas as refeições que você cozinhar. Então, você está gerando uma mudança de hábitos e tendo um reforço ali, né? Um hábito que você goste, talvez seja um fator que te estimule dentro desse processo de mudança, né? Então, esse acoplamento de hábitos, ele é fundamental. Então, é uma estratégia que eu gosto muito de usar, que vai ajudar o paciente na mudança, ajudar o paciente dentro do processo de mudança, né? Tem uma segunda técnica que, enfim, que a gente conversa também em consulta, que é a substituição de rotinas, né? Então, aquela pessoa que fala, Anne, eu tô estressado, eu gosto de beber alguma coisa, sei lá, whisky, vinho, porque isso me relaxa, né? E aí, dentro do processo de substituição de rotinas, então você reconhece o gatilho, que é o estresse, né? Reconhece o fator desestressor ali, que é a bebida alcoólica, e qual é a recompensa que gera esse relaxamento, né? Então, você vai precisar, dentro do processo de mudança, ver qual vai ser esse hábito que vai ser substituído. Então, o que mais poderia te relaxar, né? É uma caminhada, é um alongamento, é um chá, é uma série, né? Então, e aí você vai, junto com o seu paciente, sugerir para ele essa substituição da rotina. Sempre que estiver estressado, no lugar da bebida alcoólica, você vai assistir uma série. Ou você vai, enfim, dar uma volta com o cachorro, né? Essa é a substituição de rotinas. Tudo bem? A gente falou aqui sobre acoplamento de hábitos, tá? Não sei se já tinham ouvido falar. Então, vale para muitas coisas, sei lá, beber mais água. Então, é muito difícil falar, eu acho muito chato chegar para o paciente e falar, você precisa beber mais água. Ou você precisa fazer exercício. Ou você precisa beber menos, né? Então, você acopla os hábitos ao que o paciente já faz e gosta de fazer, como que você acopla de um novo hábito, né? Então, tem paciente que fala assim, eu queria fazer exercício de manhã, mas aí eu acordo, vou fazer uma outra coisa.
Então, qual o hábito que você tem fixo de manhã? Eu sempre acordo, tomo café. Café puro, preto. Então, depois desse café dá para fazer exercício? Então, você acopla, você vai juntando hábitos, um hábito que o paciente já tem. Então, o paciente, enfim, o horário do jantar é X, é religioso, né? Dá para acoplar alguma coisa logo antes? Beber 2 copos de água antes, sei lá. Então, quando você já tem um hábito estabelecido, você acopla um segundo hábito que você queira mudar, né? Ou você acopla um hábito prazeroso a um hábito que você quer mudar também. Então, são técnicas que você conversa em consulta e estabelece essas metas com o paciente, tá? Eu falo bastante sobre isso. Tem tanto no Cuide de Você, não sei se vocês já baixaram, mas né, tem alguns posts que eu falo sobre isso também. Uma terceira coisa, quando a gente fala de processos de mudança, sobre como mudar, é você, junto com o paciente, estabelecer estratégias, táticas, tá? Então, por exemplo, o paciente quer fazer exercício pela manhã, mas, sim, né, não consegue porque sempre perde a hora, por exemplo. Então, o que você pode organizar? E aí você pode fazer sempre num formato de brainstorm, né? Então, o que ele pode fazer para ajudar a não perder a hora? Ele sempre desliga o despertador. É colocar um despertador longe da cama? É separar a roupa na noite anterior? Né? É atrelar uma recompensa. Então, o paciente gosta, sabe? A pessoa gosta de tomar um café com calma, um cafezinho, né? Então, ele vai acordar 10 minutos antes para tomar um cafezinho lá com calma, né? Então, você identifica soluções que podem ajudar o paciente a estar mais propício a fazer exercício de manhã, né, e não perder a hora. E aí você pode, junto dele, ainda em consulta, se ele falar, identificar quais são os problemas possíveis de aparecer, né? Então, ele pode desligar o despertador, né? Então, quais vão ser as estratégias que você vai solucionar essa dificuldade dele? Então, tudo isso é feito em consulta. Por quê, gente? Não adianta a pessoa que está com um problema no processo de mudança de hábitos sem entregar uma dieta para o paciente, né? Porque ele não vai fazer, ele vai para outro nutricionista, depois para outro nutricionista. Ele muitas vezes já sabe o que tem que fazer. Então vamos lá, recapitulando aqui, é sempre muito importante a gente entender, ter compreensão sobre o problema, né? Qual o problema, o que ocasionou esse ganho de peso, e aí a gente olhar para como você vai ajudar essa pessoa a mudar esses hábitos. Acoplamento de hábitos, substituição de rotina, trazer soluções, né, potenciais soluções aí para os problemas que podem aparecer dentro do processo de mudança. E aí, que eu acho muito, muito, muito fundamental, é você fazer o paciente reconhecer pequenas conquistas, tá? Então, eu coloco dentro do planejamento da pessoa. Então, ele começou a dormir melhor, ele tá acordando agora sozinho, tá ficando menos estressado, tá perdendo a calma, né, com menos frequência, tá, enfim, fazendo mais das atividades que ele gostaria de fazer, tá procrastinando menos, enfim, melhorou o funcionamento intestinal, outras, porque às vezes a perda de peso, ela não é muito grande no início, por N motivos, né? Mas o paciente, ele tá engajado no processo de mudança. Eu prefiro do que aquele paciente que entra numa dieta maluca e pesa, sei lá, 4 quilos na primeira semana e depois vai recuperar tudo. Então, eu sou muito fã, né? Pra mim, o processo de perda de peso, ele é decorrente de mudança de hábitos, né? E é isso. Né? Eu não sou, eu acho que estratégias funcionam aí para cada um, né? Mas aqui eu tô falando de pessoas que têm excesso de peso e precisam perder peso. Eu não tô falando de pessoas que querem perder 1 quilo pra cabeça lá no vestido X. Compra o shake detox, você vai perder o quilo que você quer perder. Então eu tô falando aqui sobre um processo que é importante, tá? E a gente conseguir identificar. Então, falamos sobre compreensão de problema, falamos sobre processos de mudança de comportamento, sobre acoplamento de hábitos, substituição de rotina e a importância de reconhecer as pequenas conquistas, tá? E aí, eu acho que o último ponto aqui do nosso encontro que é sobre como... deixa eu só ver que tiveram algumas dúvidas. Deixa eu ver aqui, perguntas. Eu acho que foi quando a gente falou sobre as emoções, né?
Felizmente não somos treinados para essa sabedoria corporal e acabamos descontando na comida as emoções. Então vamos lá, falando sobre acho que o último ponto aqui do encontro. Então, além de compreender o problema, estabelecer técnicas de mudança de hábito, mas eu acho que a grande questão que as pessoas trazem muito no consultório, que é a manutenção, né? Então, conseguem fazer durante uma semana, fazem durante 2 semanas, 3 semanas, mas não conseguem manter. E aí, que eu acho que é primeiro ponto importante dentro de um acompanhamento né, feito pelos profissionais, enfim, e até as pessoas que querem perder peso, precisam entender que a manutenção ela é parte do tratamento. Então não adianta nada você perder peso se você não estiver engajado no processo de manutenção. Tá? Então, muitas pessoas perdem peso e entendem que isso é sucesso. O sucesso do tratamento não é a perda de peso, é a perda de peso e a manutenção do peso perdido. Então, tem alguns dados na literatura mostrando que apenas 1 a cada 200 pessoas conseguem perder peso e manter o peso perdido, tá? Pessoas que têm obesidade. Então, vale a pena essa conscientização logo que numa primeira consulta ou durante o acompanhamento, tá? Então, esse é um ponto importante, trazer essa consciência para o paciente e dizer que tem 2 etapas. Uma etapa é a perda de peso, depois a manutenção. E o peso ideal do paciente não é um peso, sei lá, que ele tinha, a mulher tinha quando ela casou, não. O peso ideal do paciente é aquele peso que ele vai conseguir manter, tá? Se vai ser 5% ou 10% daquele peso atual, né? Perder de 5% a 10%. Então esse é o primeiro ponto importante, tá? Manutenção do peso é tão importante quanto a perda de peso. Segundo ponto importante, que é mostrar para o paciente que não existe agora eu vou zerar, agora eu vou reiniciar, agora eu vou restartar, né? E assim, gente, a grande verdade é que não existe, a gente está falando de comida, né? A pessoa vai comer de hoje até o resto da vida dela, né? Então ela não vai restartar nada, né? Ela vai continuar onde ela está. Então muitas pessoas têm o hábito de, às segundas-feiras, começar uma dieta ou restartar, né? Vou deixar para segunda-feira para começar a dieta pós-feriado, enfim. E o que a gente procura, né, dentro de um processo aí de emagrecimento é fazer o indivíduo entender que ele vai precisar sempre dar continuidade de onde ela está. Seja uma segunda-feira à noite ou seja um sábado de manhã, tá? Então, eu não entendo, quando a gente fala de hábitos, sobre restart, tá? Enfim, eu entendo como uma continuidade, tá? E tem aquele famoso, né, que muitas pessoas, né, escutam, né, do já que, né, já que eu saí do planejamento, eu volto só na segunda-feira, né? E aí, de repente, essa mudança de mentalidade, já que você está há 3 semanas fazendo, né, o processo de mudança de hábitos, teve uma situação, um lapso que te tirou da rotina, você volta para a rotina, né? Você volta para a dieta, né? E muitas pessoas, elas estão querendo, né, perder peso, usando muitas vezes medicação sem indicação, ou usando medicação sem mudança de hábitos, sem olhar para tudo isso que a gente falou, né? Então, no lugar da gente entender, né, sobre os motivos que fizeram essa pessoa engordar, né? Como foi esse ganho de peso? Quais foram os motivos envolvidos, né? De quantidade, qualidade, alimentação da rotina, ansiedade, questões sociais ou questões ali de mudança mesmo de rotina, de sono, de exercício, né? Aproveitar, né? Se a pessoa está usando medicação, por exemplo, que muitas vezes tira um pouco do apetite, para estar ajustando esses hábitos, reorganizando esses hábitos, acoplando novos hábitos, para que depois você consiga ter facilidade no processo de manutenção. Então, lembra sempre que a manutenção, ela vai ser decorrente, né? Ela vai estar junto do tratamento, então o tratamento envolve a perda e a manutenção do peso perdido, tá? E principalmente a gente entender que não tem
esses recomeços, porque tem um peso muito grande de reiniciar a dieta, né? Então, como que a gente consegue olhar para um processo contínuo, né? Como uma jornada, né? Eu brinco muitas vezes essa jornada de autocuidado, essa jornada de reconhecimento dos hábitos, o que a gente vai ajustar ali no dia a dia, tá? Então, sempre assim, na primeira frase que eu coloquei, o primeiro passo é realmente a compreensão, né? Então, a compreensão do problema, quais são, né, as principais barreiras que existem, quão pronto tá para o processo de mudança de hábitos, e lembrar sempre, né, que esses alimentos engordativos ou alimentos que são emagrecedores, isso não existe, tá? Então, às vezes tem um peso muito grande em colocar, porque tem um alimento, sei lá, água com limão, pode ajudar a emagrecer, ou não pode comer, sei lá, açúcar, ou não pode comer X, Y, Z. Então, a gente sabe que o grande impacto é o padrão alimentar, né? É o todo que você come. Então, fugir um pouco desses mitos, né? Ter também cuidado com esses apps de caloria, tá? Eu vejo com frequência pessoas que utilizam esses apps para poder contar a caloria ingerida. Se não encontra, sei lá, pastel de nata, não pontua, né? Então, pode gerar tanto um subrelato quanto uma superestimativa, de gasto calórico, tá? Então, normalmente tem uma superestimativa e isso pode atrapalhar bastante a tua organização alimentar, né? Então, trouxe algumas estratégias aqui. Lembra sempre, gente, busca identificar essas barreiras, buscar metas realistas, um plano flexível, tá? Então, planos muito rígidos geram muita frustração e recaída, tá? Então, plano de refeição flexível, de alguma forma, proporcionar mudanças graduais e reconhecimento dessas mudanças, tá? Para que a gente possa fazer ali o reforço positivo, né? Reconhecer que a pessoa ela tá no caminho, num processo de mudança, tá? E tá sempre reavaliando, seja uma vez por semana, dentro do checklist lá do Cuide de Você, né? E, se precisar, buscar o profissional de saúde para estar acompanhando esse processo de mudanças, tá? Então, gente, esses eram os pontos que eu queria falar sobre por que engordamos e o que fazer para solucionar, evitar, enfim, não engordar. Eu espero que vocês tenham gostado do encontro. Trouxe um pouco mais essa questão comportamental, porque é o que se fala menos, né? E em literatura vem se discutindo muito a questão da intervenção em cima de fenótipos, tá bom? Para ajudar aí dentro desse processo, baixe o material, o Cuide de Você, esse guia, ele é gratuito. Deixei o link nos stories, o link também tá na bio, tá bom? Então, gente, foi isso. Semana que vem eu vou falar um pouquinho mais sobre o programa, o Cuide de Você. E eu espero que vocês tenham aproveitado. Uma boa noite.